Bom dia, queridos irmãos que nos assistem nesta manhã. Mais uma vez estamos na presença de Deus e que Ele nos conceda um dia de muita paz. Amém? Vamos orar. Deus eterno, maravilhoso, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, pela noite de sono reparador. Fica conosco, amado e querido Deus, durante todo este dia, Pai. Muito obrigada por tudo. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a leitura bíblica do Salmo 100? Leitura bíblica do Salmo 100. O Salmo 100 diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O versículo 2 diz: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Que coisa mais linda a palavra de Deus. Então, irmãos, o sirvam com alegria e sejam a cada amanhecer agradecidos pela sua imensa bondade e infinita misericórdia. Amém? Vamos ao momento do louvor e em seguida mais um estudo bíblico. Uma ótima semana. Deus os abençoe hoje e sempre. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua
sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca sem nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Independente foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas,
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos nessa semana que se inicia. Amém? Na nossa aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre escolhas certas, ou melhor, escolhas erradas podem ser fatais. Vamos falar um pouco sobre escolhas que nós fazemos durante a nossa caminhada, enquanto nós passamos aqui pela Terra, por esse mundo material. Como referência, para nós falarmos sobre escolhas erradas, que podem ser fatais, vamos pegar como exemplo a vida e a família de Ló. O relato bíblico sobre a família de Ló, ele está junto com o relato bíblico da família de Abraão, que é no livro de Gênesis, nos capítulos de 11 até 19, mais ou menos, a gente tem a história de Abraão e dentro da história de Abraão, a história de Ló, que era seu sobrinho. Mas nós vamos começar com um texto referência, Gênesis 19, Gênesis, capítulo 19, versículos de 12 a 29. Vamos ler 10 versículos e depois nós vamos citando alguns versículos através da nossa narração. Certo? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Então começa assim. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegou os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Palavra do Senhor. E subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada
Foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina e viu que da fornalha subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, enquanto subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus preservou, irmãos, esse texto para a gente, essa história de Ló e sua família, para que tivesse um propósito, para que nos mostrastes o quanto é doloroso, o quanto é destrutivo a gente fazer escolhas erradas na vida, a gente se apegar a bens materiais, a gente perder a intimidade com Deus, a gente querer viver uma vida de ambição, conforme os nossos olhos, conforme os desejos, às vezes malignos, ambiciosos dos nossos corações. Né? Olha aí, Ló, com as 2 filhas, e a mulher que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Paralelamente à rica e atraente família de Abraão, o capítulo 11 a 19 de Gênesis narra uma das mais tristes histórias da família na Bíblia, a família de Ló. Se nós formos analisar, a família de Ló não teve nada de bom, não tem nada no exemplo dessa família que nós possamos falar, poxa, viveu uma vida digna, respeitosa, não teve nada disso. Então, vamos estudar um pouquinho, né, do que a gente pode pegar de aprendizado na história dessa família. Quando Abraão e Sara saíram de Harã, levaram consigo seu sobrinho Ló, que foi criado por Abraão, pois este estava órfão. Então, lá em Gênesis 11, 28 diz, morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então, o irmão de Abraão que morreu era Harã, que a cidade de onde eles saíram receberam esse nome Harã, em homenagem a ele. E o Ló ficou órfão. Dentro da cultura deles, da época dos hebreus, né, quando morria o irmão, o outro assumia a família, né? No caso, ele tinha um filho que era Ló. Então, Abraão o adotou, não como filho, né? Mas mesmo como sobrinho, o criou. Então, ele era sobrinho de Abraão, filho de Harã, que morreu no tempo ainda que seu pai Tera ainda era vivo, na terra de Ur dos Caldeus. Ló, seguindo os passos de Abraão, ele cresceu, adquiriu seu próprio rebanho, se tornou um homem rico, mas mesmo assim ele ainda continuou morando com Abraão. Olha o rebanho que Ló tinha. Ló também era um homem rico. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Chegou num certo ponto, pelo que nós entendemos aqui, que os pastores de Abraão com os pastores de Ló, ambos eram ricos, ambos tinham muitos rebanhos, eles estavam tendo contenda, eles estavam brigando. Para Abraão e Ló não se dispuserem, né, não brigarem, porque cada um defendia o seu lado, Abraão sugeriu que fosse melhor que eles se separassem, que Ló fosse viver
de uma área e ele em outra. Ló não deu a opção para que Abraão, o seu tio, que o ajudou, que o criou, escolhesse primeiro. Ele foi o quê? Ambicioso. Ele olhou para a melhor área, onde a planície era bonita, igual das terras do Egito, onde as terras eram férteis, que era o lado de Sodoma, e escolheu aquela área. Abraão, sem reclamar, sem nada, preferiu o outro lado. Por que que Ló foi para esse lado? Porque às vezes, gente, a gente vai sempre pelo que é mais bonito, pelo que é mais atrativo, a gente não para, a gente não analisa, a gente é egoísta, a gente é ambicioso e às vezes isso nem sempre dá certo. Porque os olhos terrenos são ambiciosos, mas os olhos espirituais não. E os olhos espirituais, eles olham para as coisas que realmente têm valor. Depois de algum tempo, que ele foi para essa planície que chegava perto da cidade de Sodoma, ele mudou-se para Sodoma, onde passou a compartilhar da má sorte do povo daquela cidade. Quando a cidade foi invadida, Ló foi levado preso pelo rei Quedorlaomer. Olha a situação. Olha lá o que diz em Gênesis 14, 11, 16. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais do Manre e o amorreu, irmão de Escol e de Arner, os quais eram aliados de Abrão. E, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obar, que ficava à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens deles, e ainda as mulheres e o povo. Então, o que aconteceu? Como Abraão escolheu a terra que ficava perto de Sodoma, para lá ele acabou indo, onde ele recebeu um cargo, onde ele tinha alguns poderes da cidade, junto com os juízes, junto com os anciões da cidade, foi morar em Sodoma. Sodoma era uma cidade onde tinha má fama, onde tinha a vida lá era desregrada, não tinha pessoas justas naquela cidade, né? Mas Ló foi morar lá com sua família, no meio daquele povo que não amavam a Deus, não respeitavam a Deus, não se respeitavam, né? E um dia essa cidade foi atacada, saqueada, e Ló também foi preso, ele e todos os seus bens. Abraão ficou sabendo, porque um dos que fugiram foi avisar Abraão. Abraão, como era um homem piedoso, era um homem amoroso, tinha amor pelo seu sobrinho, pela a família do seu sobrinho, juntou todos os seus guerreiros, seus homens fortes, foram atrás, recuperaram, venceu a batalha e trouxe de volta Ló, sua família e seus bens e todo o outro povo que estava sendo levado em cativeiro junto com Ló. Olha o amor, a dedicação, né, que Abraão tinha pelo seu sobrinho, o senso de responsabilidade, de cuidado com o seu sobrinho. Olha aí Abraão, quando soube da notícia, na mesma hora ele se revoltou e falou, não, vamos resgatar Ló. Embora ele esteja morando naquela cidade, ele é meu sobrinho, é meu sangue, eu vou resgatá-lo junto com o povo. Mas Jó não aprendeu, voltou a morar em Sodoma. Lá em Gênesis 19:1 diz o seguinte: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra. Quer dizer, quando os anjos chegaram em Sodoma para ver a cidade e conversar com
Desculpe, gente, isso aqui não é Jó, é Ló, tá? Ló não aprendeu, voltou a morar em Sodoma. Foi erro de digitação. Então é Ló. Viu Ló sentado na porta da cidade, foi com ele, Ló se prostrou. Então Ló tinha voltado a morar em Sodoma. Ló era casado e tinha 2 filhas. Tinha esposa, mas a esposa tinha virado estátua de sal, né? Mas nessa época ainda, quando os anjos chegaram na cidade, Ló era casado e ainda tinha esposa, as 2 filhas. Ló e sua família foram vítimas de suas próprias escolhas. Aí uma pergunta para a gente: quais têm sido as nossas escolhas? O que tem servido de parâmetro para as nossas decisões? Então, quando Abraão chamou Ló e falou: olha, nós vamos ter que nos separar, está tendo briga entre nossos pastores, então você já é um homem rico, já está estabilizado, já tem sua família, vamos dividir as terras. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Ló escolheu aquilo que os olhos dele mostrou que era melhor. Né? Ele não teve nenhum parâmetro, ele não pensou que aquela região era perto de Sodoma, era perto de Gomorra, era perto de pessoas de má fama, de má vizinhança. Né? Então a escolha dele foi errada. Então a gente tem que viver e aprender com essa história de Ló. Aí, pensando nisso, a história de Ló deixa para a gente algumas lições. Já que é vivendo e aprendendo, vamos ver quais são as lições que a história de Ló deixa para a gente. Primeiro, as escolhas devem ser criteriosas. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gatos e tendas. Enquanto Ló estava com Abraão, seguindo os exemplos de Abraão, ele era próspero, sua família era rica, né? Ele precisou fazer a escolha, né? Ele não pensou como Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família vamos para o lugar onde a grama é mais verde, onde tem mais fartura, onde tem festa, onde tem cidade grande, onde eu possa usufruir melhor as coisas mundanas. Foi dessa forma, por isso que ele escolheu as campinas para o lado de Sodoma. Escolhas ambiciosas podem produzir frustrações. Que tipo de frustrações? Primeiro, engano. Quando a gente faz uma escolha ambiciosa, né, nós podemos estar sendo enganados pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está desejando. Suscetibilidade à influência de outras famílias, e às vezes essas famílias não são boas famílias, são famílias de má fama, igual famílias más, igual as famílias que viviam em Sodoma. Perda de credibilidade. Às vezes você vai morar num lugar, viver um tipo de vida que ninguém mais tem respeito por você, você perde o respeito das pessoas. Perda do discernimento e perda de autoridade. Vamos ver mais ou menos como seria isso. Engano. Enquanto Abraão agia com os olhos espirituais, Ló agia com os olhos físicos. O que os olhos físicos veem não é muito diferente do que os olhos espirituais veem. Às vezes nós temos que parar e orar a Deus, pedir para que Deus abra o quê? Nossos olhos espirituais, para que a gente veja as coisas realmente do jeito que elas são, para que nós não sejamos enganados pela nossa visão mundana, visão física. Quando perdemos a visão espiritual, são os olhos físicos que direcionam a nossa vida. E às vezes a direção que ele nos manda é um caminho mais curto, é uma coisa menos trabalhosa, é um retorno mais rápido das coisas, que nem sempre são as melhores para a gente, para a nossa vida, para a vida da nossa família. E como os olhos físicos dão uma resposta rápida ao coração, Ló escolheu viver nas campinas do Jordão. Por quê? Porque, como nós já falamos, eram terras férteis, planas, perto de grandes cidades, perto de festas, movimentos, não é isso? Ele não queria viver uma vida reservada, cultivando as coisas divinas, ouvindo a voz de Deus, sendo guiado por Deus, igual Abraão escolheu.
né? Ele queria uma vida mais de libertinagem. Lá em Gênesis 13, 10, 11 diz: levantou lá os olhos e viu a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Agora, com aquela escolha que Ló fez, ele ia viver sem a orientação do grande tio que era Abraão. Né? Agora ele seria o líder, ele teria que tomar decisões, ele teria que fazer as coisas darem certo, ele teria que saber escolher o melhor para a sua família, com exemplo, né? Você é um homem de respeito. E nós vimos que isso Ló não conseguiu. Né? Suscetibilidade à influência de más companhia. É um perigo, gente. Às vezes a gente julga as pessoas pelo cargo, pela aparência, pela forma que falam, pelo dinheiro que tem, por coisas que nos oferecem mundanas, por prazeres mundanos. E nós não sabemos que às vezes essa pessoa que nós estamos conhecendo, que nós estamos valorizando tanto por coisa que os nossos olhos físicos valorizam, não tem nada para nos oferecer, a não ser futuramente nos apunhalar pelas costas e nos levar o quê? À morte espiritual. Pessoas que não têm nada de bom para passar para a gente. Dinheiro, foi o que Jesus Cristo nos advertiu. Não podeis servir a dois senhores. Hás de agradar um e desagradar o outro. Então não vamos nos enganar. Vamos valorizar quem tem valor. Pessoas que nos querem bem, pessoas que nos educam, pessoas que nos advertem, pessoas que puxam a nossa orelha, pessoas que nos colocam no caminho certo. Não aqueles bajuladores, né, como as campinas lá que enchem nossos olhos e depois nos levam à morte, nos apunhalam pelas costas. Não vamos ser suscetíveis à influência de más companhias. O diabo, ele não aparece com a figura feia, ele aparece sempre com uma boa vestidura, com uma boa linguagem, oferecendo o mundo, como dizia o dito popular, o mundo e o fundo, e depois nos tira tudo, nos puxa o tapete, nos leva à desonra. Quantos e quantos casos nós já sabemos de pessoas que tiveram êxito guiados por ele. E na hora H, ele puxa o tapete e a pessoa é desmoralizada. Fisicamente e espiritualmente mortos. Diante da sociedade, diante de Deus, banidos, né, da salvação. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, tá? Ló foi enganado, né, por essa visão física. Lá em Gênesis 13, 12 e 13 a gente lê: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Para que lado que nós estamos direcionando? Para que lado as nossas escolhas estão nos levando? Estão nos levando para perto de Deus ou estão nos afastando de Deus? As pessoas com quem eu tenho convivido, as pessoas que têm sido parâmetro, têm sido exemplo para mim, para onde essas pessoas estão me puxando? Para perto de Deus ou para longe de Deus? São pessoas más, grandes pecadores contra o Senhor, ou são pessoas justas, piedosas, que estão nos direcionando para a vida eterna com Deus? Estão nos fazendo pessoas melhores a cada dia, né? Vamos prestar atenção. Ló foi enganado, mas nós não precisamos ser, porque Deus preservou essa história para que nós tenhamos ela como exemplo e porque nós não fizéssemos, para que nós não façamos a mesma coisa. Amém, irmãos? Lá em Sodoma não havia homens justos. Então vamos ler esse diálogo aqui. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio?
Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então diz o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso a cidade? Ele respondeu, não, a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Esse diálogo de Abraão com Deus nos mostra que na cidade de Gomorra não tinha nem mesmo 10 pessoas justas. E era lá que Ló estava morando. Foi ali que Ló escolheu para criar sua família, para morar com sua família. Escolha muitíssimo errada. Com essa escolha errada, Abraão teve o quê? Perda da credibilidade. Quando os anjos chegaram em Sodoma, não quiseram ir falar com Ló. Lá em Gênesis 19, 1-3 narra isso. Olha. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram entrar em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Quer dizer, de início, aos olhos dos anjos do Senhor, Abraão não era um lugar, a casa de Ló não era um lugar onde eles queriam entrar, pernoitar, tomar os pés e comer. Só foram porque Ló insistiu muito. Quer dizer, ele já não tinha, aos olhos do mundo espiritual, Ló já não tinha mais nenhuma credibilidade. Será que se o anjo do Senhor vier na terra, ele vai achar que nossa casa, o lugar que nós escolhemos para viver, o estilo de vida que nós temos, que nós escolhemos para viver aqui nessa terra, no dia a dia, será que é agradável ao Senhor? Será que os anjos do Senhor vai querer entrar em nossa casa? Vai querer cear conosco? Será que as escolhas que nós estamos fazendo até aqui, para nós, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, é a correta? É para analisar, irmãos. Está aí o ponto que nós temos que parar e pensar. Se nós acharmos que se a resposta for não, ainda é tempo da gente se arrepender, orar a Deus, ter uma quebra de paradigma, mudar de direção, mudar de cidade, mudar o rumo, mas consertar, colocar a nossa vida nos caminhos do
Senhor, para que a gente tenha o quê? Credibilidade aos olhos de Deus, nos olhos no mundo espiritual. Olha os anjos, né? E Jó instando com eles para que eles fossem para a sua casa. Jó teve o que também? Uma perda da autoridade. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Coisa triste, as próprias pessoas, embora Ló já não tivesse credibilidade no mundo espiritual, porque os anjos do Senhor não quiseram ir até sua casa, só foram depois de muita insistência. Ele não tinha respeito, ele não tinha autoridade diante dos homens da sua cidade. A casa de uma pessoa, o lar de uma pessoa, é um lugar inviolável. As visitas, quem está dentro da casa daquela pessoa, fazem parte da proteção daquela pessoa. E os homens da cidade não tiveram respeito por Ló, porque Ló não tinha autoridade diante deles. Queriam que eles colocassem os visitantes para fora, para que eles fossem abusados por eles. Ló também não foi homem, Ló não teve autoridade de reclamar que é minha casa, aqui vocês não podem entrar, meu lar é sagrado, aqui tem dono, eu sou dono desse lugar. Ló foi fraco, Ló ofereceu suas 2 filhas, virgens, para que os homens fizessem com ela o que eles quisessem, para que não abusasse dos anjos do Senhor. Coisa triste isso, irmãos, a pessoa não ter autoridade, as pessoas do mundo não terem respeito pela pessoa. E a gente conquista, isso não é uma coisa que a gente compra, é uma coisa que a gente conquista com as nossas atitudes no dia a dia. Ló não era um homem decente, não era um homem visto como um homem respeitável diante da sociedade destruída, horrorosa, né, de má influência que era a sociedade de Sodoma. Não tinha autoridade. Os anjos, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Não, desculpe, irmão, li errado. Eles, porém, disseram: retira-te daí. Vai entrar na casa de Ló, né? E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens mandou que Ló saísse da frente, falaram que Jó era estrangeiro, que ainda queria ser juiz, quer dizer, não podia julgar nada. Os homens tentaram arrombar a porta, mas os anjos do Senhor mandaram que Ló entrasse, e todos que ficaram para fora da porta ficaram cegos. Porque com os anjos do Senhor ninguém mexe, porque o Senhor é poderoso e ele dá ordens e dá poder aos seus anjos a nosso favor. Nesse caso, ele deu ordem para que fosse a favor de Ló. E todos ficaram cegos, cansaram de procurar a porta e foram embora. Escolhas erradas podem produzir consequências fatais.
Que tipo de consequência? Perda repentina dos bens materiais, desobediência e morte e perda de princípios. Tudo isso nós ainda vamos ver aqui na história de Ló. A perda repentina dos seus bens materiais. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. O que os anjos foram fazer na cidade de Sodoma? Eles foram a pedido de Deus, a mando de Deus, com a ordem de Deus, para avisar a Ló e sua família que a cidade seria destruída, que eles tinham que sair da cidade. Mas por que, se Ló tinha uma vida toda desregrada, já não tinha mais comunhão com Deus, não estava preocupado com as coisas espirituais, por que Ló estava sendo poupado? Por amor a Abraão. Abraão pediu pelo sobrinho, pela família do sobrinho. E Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Aí os anjos foram, os anjos deram recado e Ló começou a preparar para sair da cidade. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Mas como que Ló ia sair tranquilo se ele era rico? Ele tinha muitos gados, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos empregados, ele morava bem, ele tinha uma posição que os juízes e os anciãos da cidade deram para ele quando ele voltou. Como é que ele ia sair fugido desse lugar e deixar tudo para trás? Isso é perda de bens materiais. Ele não ia levar nada. Tinha somente que sair da cidade e ainda não podia, eles não poderiam olhar para trás. Será que se nós recebêssemos uma ordem dessas dos anjos de Deus, nós seríamos obedientes? Ou nós viraríamos estátua de sal? Não é? Ele confiou no anjo, saiu da cidade só com as filhas e a mulher, porque os genros, os que estavam para se casar com suas filhas, não acreditaram, né? Nem os restos da cidade também não acreditariam se fosse contar para eles. Saiu sem levar nada, bens materiais nenhum. Portanto, irmãos, nós somos mordomos das coisas que Deus nos dá. Então, se nós temos bens materiais, e se esses bens estão sendo a razão da nossa adoração, da nossa existência, se eu estou sendo escravizado pelo dinheiro, pelos bens materiais, se eu só tenho pessoas ao meu redor que querem os meus bens e não o meu bem, é hora de repensar também. Nós vamos, quando Jesus nos chamar, nós vamos embora sem nada. Nós vamos deixar todos os bens materiais na terra. Nós vamos levar o quê? A nossa alma para Deus, o nosso espírito para Deus. E ele tem que estar um espírito o quê? Um espírito de vestes brancas, preparado, diplomado, aprovado por Deus. Então vamos pensar, qual é o meu Deus dessa terra? É o Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que habita em mim, que quer o meu bem, que quer que eu viva bem, que me dá saúde, e que quando eu morrer, quando eu for chamado, tiver que sair dessa terra, eu vou estar igual a Abraão, amigo de Deus, com intimidade com Deus. Eu vou voltar para aquele que me ama, ou eu vou ficar agarrado aos bens materiais, que eu não vou levar nada nessa vida, né? Ló perdeu todos os seus bens materiais. Lá em Mateus 6, versículos 19 e 21 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem,
e onde ladrões não escavam nem roubam, onde traças nem ferrugens corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde é que está nosso coração? Nós estamos acumulando riquezas terrenas e cuidando disso, estamos deixando de viver em função disso, ou nós estamos acumulando riquezas no céu? Estamos procurando a cada dia mais sermos preparados, a cada dia mais sermos lapidados pelo Espírito Santo, a cada dia mais sendo aprovados por Deus. Vamos pensar, né? Vamos analisar, vamos pegar essa história de Ló e vamos ter como um exemplo, um parâmetro, para nós não fazermos igual, para nós vivemos uma vida diferente. Lá em Colossenses 3:1-6, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Foi exatamente isso que aconteceu com Ló. Ele quis as coisas terrenas, materiais, fúteis, todas essas, prostituição, impureza, paixão lasciva, tudo isso era desejo do seu coração. Era nessas coisas, avareza, essas coisas todas, idolatria, que estava o coração de Ló. E o nosso coração, onde é que está? Vamos refletir, vamos fazer uma autoanálise, vamos orar, pedir a Deus para nos examinar, pedir ao Espírito Santo de Deus para nos purificar, para nos tornar claras as nossas falhas, para que nós nos livremos delas, para que nós possamos buscar as coisas lá do alto, riquezas espirituais, lá do céu, celestiais. Desobediência e morte. Olha aí a esposa de Ló. Não conseguiu sair de Sodoma. Se tornou uma estátua de sal. Lá em 1 João 2,15 disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como a esposa de Ló, ela não tinha comunhão com Deus, ela não tinha desejo de estar com Deus, ela não conseguiu abrir mãos de toda aquela vida. Ela sentiu já saudade de toda a vida, toda a riqueza, todo o poder, toda a lascívia que ela vivia em Sodoma. Olhou para trás, foi desobediente, achou a morte, se tornou uma estátua de sal. E às vezes, quando nós já estamos bem, nos caminhos do Senhor, estamos sendo bem guiados, né? O pecado, a saudade do pecado, das coisas pecaminosas que nós praticávamos, nos chama e a gente volta, a gente morre espiritualmente. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Mais um exemplo, mais uma coisa, ser desobediente a Deus, ter saudade das coisas mundanas, valorizar as coisas mundanas, ter prazer nas coisas mundanas, nos leva à morte, nos torna estátuas de sal. Perda de princípios. Olha aí, Ló e suas duas filhas. Depois que Ló saiu de Sodoma, só ele e as duas filhas, porque a mulher desobedeceu e encontrou a morte, se tornou uma estátua de sal. Lá em Gênesis 19, 30-38, nós lemos: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois,
deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ammi. É o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ammi. É o pai dos filhos de Amon, que até o dia de hoje. Coisa triste, né? As próprias filhas seduziram o pai, conceberam, deitaram com ele, conceberam com ele. Isso é perda, gente. Perda de princípios. Cadê os princípios morais dessas moças? Onde é que estavam? Se elas tivessem fé em Deus, elas iam crer que eles iam sair daquele lugar, que eles iam para uma cidade, que Deus ia seguir com elas, iam ter maridos, iam ter família. Mas não. O próprio pai, levando as filhas para serem criadas em Sodoma, onde os princípios morais lá não existiam, levou a esse final horroroso. Porque nós sabemos que os moabitas e os amonitas deram muito trabalho para o povo de Israel, né? E até hoje ainda dão, né? São um povo voltado para o mal, para as coisas do mal, para as coisas que não são agradáveis a Deus. São povos, né, idólatras, politeístas, né? Olha que tristeza, olha que fim terrível teve a história de Ló na Bíblia. Deus livrou Ló da destruição de Sodoma por amor a Abraão. Porque senão Ló e suas filhas também tinham morrido. Porque lá não tinha nenhum justo, nenhum sequer. Ló também não era justo, sua família não era justa. Eles tinham prazer naquele tipo de vida que eles viviam. Eles seguiam os exemplos daquela sociedade horrorosa das quais eles faziam parte e se agradavam de viver ali, né? Lá em Gênesis 19:29 diz: ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. Deus, por amor a Abraão, livrou o seu sobrinho. Mas mesmo assim, o seu sobrinho não teve uma mudança significativa de vida, não teve arrependimento, né? Não teve princípios morais, e acabou a história de Ló do jeito que acabou, né? Ló perdeu tudo porque perdeu a intimidade com Deus. Nós podemos ter tudo, mas o mais importante em nossa vida é não perdermos nunca a intimidade com Deus, porque nós sabemos que tudo que nós temos é Deus que nos dá, para que possamos viver bem conforme a sua promessa. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu tenho intimidade com Deus, Deus cuida de mim. Tudo que eu tenho não é para eu ser soberbo, para eu ser orgulhoso, não. É para eu viver bem sabendo que meu Deus promete, meu Deus cumpre. E com isso ajudando, direcionando, orientando outras pessoas que vierem conviver comigo para ter o mesmo pensamento, para buscar a mesma intimidade com Deus, para viver o mesmo estilo de vida que eu vivo. Mas será que o tipo de vida que eu vivo é um tipo de vida que vai ser bom, vai ser agradável às outras pessoas? Que vai edificar a vida das outras pessoas? Será que se alguém me imitar, essas pessoas vão ter intimidade com Deus ou vão se afastar de Deus? Vamos pegar, irmãos, essa história de Ló, vamos analisar, não vamos nunca cometer os mesmos erros, não vamos deixar os nossos olhos físicos falarem mais alto que os nossos olhos espirituais. Amém?
A nossa aula encerra aqui. Eu quero pedir a Deus nesse momento em oração. Quero que vocês orem comigo. Pedir a Deus essa intimidade, essa orientação. A mesma que Abraão teve com Deus, a mesma fé, a mesma força. Vamos, irmãos, orar juntos. Vamos buscar intimidade com o nosso Deus maravilhoso. Porque Ele vai nos livrar, ainda vai livrar as pessoas que nós amamos por amor a nós. Amém? Oremos então. Grande Deus, Deus maravilhoso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar. Ó grande Deus, queremos nesse momento pedir perdão, Senhor Deus, por todas as coisas erradas, por todas as escolhas erradas que nós fazemos às vezes na vida, porque usamos os nossos olhos físicos. Queremos que o Espírito Santo abra nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o verdadeiro sentido que o Senhor tem para nós nessa vida, para que nós possamos gozar a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ter comunhão com o Senhor, a alegria de sentir o Espírito Santo de Deus conosco, nos protegendo, nos orientando, nos mostrando o que é edificante, nos direcionando para o caminho certo, nos permitindo fazer as escolhas que vão nos levar ao Senhor, que vão nos valorizar, que vai fazer com que acumulemos galardões lá no céu, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, ter riqueza sim, mas riquezas lá do alto, riquezas espirituais. Queremos ser pessoas melhores a cada dia. Permita, Senhor Deus, que nós possamos ter a cada dia mais intimidade com o Senhor. Revela, Senhor Deus, a nós, que o Espírito Santo tem essa liberdade de abrir nossos olhos, Senhor Deus, espirituais, e nos mostrar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor cuida, o quanto o Senhor direciona. E principalmente, Senhor Deus, queremos fazer escolhas corretas, queremos seguir o caminho certo. Entregamos, Senhor, essa semana que está começando hoje nas suas mãos, crendo que o Senhor vai nos tornar pessoas muito melhores, Senhor Deus. O Senhor vai nos mostrar, Senhor Deus, todas as nossas falhas, que o Senhor vai nos fazer ter desejo de corrigi-las, de nos livrarmos desses pecados e não pecar mais. Queremos, Senhor Deus, ser pessoas piedosas, agradáveis ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa escola dominical. Seja conosco, Senhor Deus, durante todo o dia e nos leve, Senhor Deus, com o coração preparado para glorificarmos ao Senhor no culto à noite. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor os abençoe e até a noite.